Boa noite, seja bem-vindo ao meu canal. Você agora deve estar se perguntando, né? O que aconteceu? Todo aquele cenário bonito, aquele solzão claro. Porque eu numa rua deserta, porque eu tô no meio desse projeto de Silent Hill aqui. Assim, hoje eu saí um pouco, não sei se tá aparecendo agora, mas eu saí um pouco cedo, né? De casa. Aí você se pergunta por quê? Eu te digo que nem eu sei. Eu simplesmente achei que seria uma boa ideia sair no meio do nada. Agora eu tô com medo de ser sequestrado aqui no meio da rua, né? Ok, mas indo pros assuntos que nos interessam, né? Bom dia, seja dia ou seja noite, pra você, eu não faço ideia. Mas você tá aqui no meu canal e você já deve ter assistido o meu vídeo de introdução. Ou se não, também não tem problema. Mas caso você tenha assistido, você talvez tenha notado, né, que eu não expliquei muita coisa naquele vídeo. Até porque ele era pra ser bem curtinho. Então, aqui eu vou tentar explicar um pouco mais, né, sobre o que vai ser esse canal. A minha ideia nesse canal, né, era pra eu, sempre que eu fosse sair, sempre que eu fosse fazer qualquer coisa, atividade física, alguma coisa assim, eu gravasse, né? Por causa que eu sempre me senti, como que fala, dá até um pouco de medo ficar sozinho, principalmente agora, né? Acho que agora é uma boa razão tá gravando, né? Vocês não tem noção do cagaço que eu tava antes de ligar essa câmera. Agora que eu tô com a câmera ligada, eu tô um pouco mais confortável nesse lugar que parece que vão roubar os meus órgãos, mas é basicamente isso, entendeu? É basicamente isso. E eu também não dei muita explicação sobre mim mesmo, então hoje nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco sobre a minha vida. Ok. Bom, tudo começa... Eita, pega que eu tô vendo vulto. Tudo começa em 2009, se eu nasci em 2009, na Espanha. Aí você se pergunta, tá, pego, o cara é europeu, nasceu com a vida no easy, né? Aí eu te respondo que não é muito bem assim, não. Porque eu tô lá na Espanha bem bom, né? Meus pais, eles eram, entre aspas, turistas, só que eles estavam trabalhando lá, estavam lá há 5 anos, aí eu nasci. Pô, nós lá comendo caviar, entendeu? Tomando um vinho, no caso eu não tomava, né, porque eu era um bebê, mas meus pais tomando vinho francês. Aí minha avó, ela começa a passar mal. Minha mãe acaba largando tudo na Espanha e volta pro Brasil. Aí eu e meu pai volta junto com ela. E eu tinha 2 anos na época, então nem deu tempo de eu aprender espanhol. Eu simplesmente tive que ir de volta pro Brasil. Então nós saímos daquele país de primeiro mundo que era a Espanha, entendeu? O lugar das pupusas, eu nem sei se lá tem pupusas, mas o lugar das paellas, o lugar do caviar, entendeu? O lugar dos peixes. A gente foi para Minas Gerais, que tem vaca, fazenda e pão de queijo. Mas assim, não vou reclamar não, porque Minas Gerais é bom demais. Eu podia ter ido pro Rio de São Paulo, né? Aí sim seria ruim. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Mas assim, aí, o que acontece? Eu fui pra Minas, né? Minha mãe tá cuidando da minha avó lá, tudo tranquilo. Pum, nós vamos pra São Paulo. Aí nós chega lá em São Paulo. Meu pai, ele é pedreiro, né? Aí ele começou a construir uma casa. Ele tava lá construindo a casa dele, eu ajudando ele, né? Eu com o quê? 4 anos na época. Eu ajudando ele, entre aspas, né? Que a única coisa que eu fazia era ficar lá e pegar pedra e ficar tacando pedra na parede de cimento que ele ficava construindo. E pra mim isso aí era ajudar. Aí nós estava lá, deu 2013. 2013 aconteceu as 3 piores desgraças da minha vida. Que foi o quê? A minha avó morreu. Aí o meu avô também morreu, né? Minha avó por parte de mãe e meu avô por parte de pai, os dois morreram. E a minha irmã nasceu. Essa aí foi a terceira desgraça, entendeu? Brincadeira, mas ó, foi assim, basicamente 2013. 2013 foi um ano bem insano. Eu não tenho lembranças do meu avô,
por parte de pai, mas eu tenho bastante lembranças até da minha avó por parte de mãe, entendeu? Até porque ela foi a razão de nós ter voltado da Espanha. Aí em 2013, como eu já tinham 3 filhos, não, quer dizer, 3 não, como eu já tinham 2 filhos, meus pais decidiram ficar lá, em São Paulo mesmo. Aí meu pai foi, acabou de construir a casa, nós estávamos morando na casa. E aí, conversa vem, conversa vai. Pum, eles decidem, vamos mudar pra Minas de novo. Nós parece até nômade, de tanto que nós muda de casa. Mas aí tranquilo. Nós estávamos simplesmente... meus pais, eles ainda tinham que arrumar um monte de coisa, tinha que fazer um monte de coisa. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram e me entregaram pra minha tia, né? Aí na casa da minha tia... na casa da minha tia, simplesmente a única coisa que eu comia lá era miojo e carne de tatu. Por causa eu nem comia, mas era a única coisa que tinha pra comer. Aí você deve se perguntar, nossa, é porque sua tia era pobre, né? Porque sua tia não tinha condição financeira, que se fosse tava até bem. Mas a minha tia, ela fazia lipoaspiração toda semana. Ela comprava iPhone novo que lançava. Ela morava em um condomínio. Morava em condomínio e ela tinha uma fazenda também, lá no interior de São Paulo. Aí você olha e fala, como que uma mulher dessa come só miojo e carne de tatu? E o tatu não era nem ela que comprava, o tatu era que, sei lá, se meu tio atropelasse e falasse, nós temos um rango hoje. Pra você ver como mão de vaca era minha avó, minha tia. E eu morando lá na casa dela, né, comendo... sobrevivendo só à base de pau e água. Acho que não tinha nem pau, só tinha água. Mas pelo menos lá tinha internet, né? Eu gostava de ficar vendo vídeo de Sonic, ficava vendo vídeo de God of War, entendeu? Pô, bom demais. Então assim, eu gostava de ir lá, porque lá tinha internet. Mas aí eu tava tranquilão, né? E nesse tempo eu parei de ir pra escola, né? Eu fiquei uns meses aí sem ir pra escola, porque meus pais estavam arrumando as coisas ainda. Então eu fiquei lá no rancho da minha tia. Só que aquela escola também era uma experiência, entendeu? Porque eu sempre fui o moleque, como que fala? Eu sempre fui um moleque inteligente da sala. Aí você se pensa, não, o cara é um inteligente da sala, então ele é, como que fala? Certinho, entendeu? Assim, eu até que sou certinho, entre aspas, né? Mas quando o professor virava pra trás, meu mano, eu fazia uma arruaça. Eu e os meus amigos, nós juntava e, meu Deus, nós virava a sala de cabeça pra baixo. Eu lembro que era o maluco que ficava fazendo planos, né? Eu tinha um monte de planos. Fazia plano pra isso, plano pra aquilo. Eu lembro que tinha até uma vez uma menina na nossa sala que do nada eu mesmo inventei que ela usava peruca. Do nada. Aí eu fiz eu e os meus amigos, nós fez um plano pra tirar a peruca da menina que nem tinha peruca. Aconteceu que a diretora descobriu, ela foi, chamou todo mundo da sala e ela começou a falar. Eu fiquei sabendo que tem um grupinho aí de pessoas falando que vocês quer tirar a peruca dessa tal menina, né? E aí ela deu um maior esporro lá, só que ela não falou nomes diretamente. Só que eu sei que naquela hora eu me caguei todo por causa que, meu Deus do céu, eu já não tinha, como que fala? Eu já não tinha histórico bom, né? Os meus pais já eram chamados lá bastante vezes, não bastante vezes, mas assim, eles já foram chamados lá umas vezinhas ou outra, né? Por algumas coisinhas que eu fiz, porque naquela época eu era assanhado demais. Teve também, não no sentido ruim, tá? Eu era encapirotado. Teve um dia também que eu tava lá brincando de pique-pega. Aí eu lembro que era pique-pega meninos contra meninas. Aí o que acontece? Nós tá correndo lá, eu tô correndo atrás das meninas, tô correndo atrás de uma menina lá, correndo. Tava quase pegando ela, né? Porque o pai aqui é ágil, Eu só saí de casa hoje porque eu sei que se vier algum maluco atrás de mim eu consigo correr. Não por muito tempo, mas eu consegui correr, eu consigo. Aí eu tava correndo atrás dela, correndo. Pum, ela entra no banheiro das meninas. Aí os moleques tudo ficou tipo, putz, não vai dar pra pegar ela. Eu falei, não vai? Eu entrei correndo naquele banheiro. Mané, as meninas tudo começou tipo a gritar, essas coisas aí. Quando eu saio pra fora, tá a diretora lá também, falando que desgrama você tá fazendo no banheiro das meninas. Aí pum, chama meus pais em casa.
Mano, o negócio foi doido. Mas assim, aquela escola lá foi boa demais. Por causa que nossa, eu fazia um monte de coisa lá, entendeu? Mas aí, beleza. Eu tava lá na casa da minha tia, pum, nós muda pra Minas Gerais. Então nós foi de São Paulo pra Minas Gerais. O que não teve muita diferença, né? A única diferença foi que a gente saiu do calor de 40 graus de São Paulo pra fazendinha lá no interior de Minas. Gostou demais. Aí beleza. Chegando lá, nós fomos morar numa fazenda. Fazendão bonito. Fazendão arrumado, ajeitado. Aí eu comecei a ir pra escola, né? Me matricular lá na escola. Aí eu fui pra escola. Chegando lá na escola, os moleque começaram a me chamar de sorvete. Sorvete e sardinha. E eu não fazia ideia do que desgrama esses meninos ficavam me chamando de sorvete e sardinha, entendeu? E sempre quando eu falava sorvete ou sardinha, né? Os moleques, a loucura. Eles chegavam em mim assim e falavam, ô sardinha, fala sorvete aí pra nós. Fala sardinha aí pra nós. Eu falava e os moleques começavam a danar de rir. Eu ficava me perguntando, mas que praga que esses meninos tá rindo? Aí, um dia a minha prima, ela chegou, né, em mim e eu tava tipo conversando com ela, né? Aí ela simplesmente falou, fala sardinha. Eu falei, sardinha, né? No caso, só que aí eu percebi que eu não tava falando sardinha, eu tava falando sardinha, por causa que no lugar que eu morava em São Paulo, eles tinham meio que esse sotaque. Eu não sei se é São Paulo inteiro que tem esse sotaque, eu não faço ideia. Isso aqui, aonde eu morava tinha. Então eu tava falando sardinha, sorvete, e eu não fazia ideia da diferença entre sardinha e sardinha. Aconteceu que os moleques tudo se danava de rir com o menino sardinha, né? Aí beleza, eu descobri e os moleques continuam me chamando de sardinha, mas não tinha muito problema não, porque eles eram até que gente fina. Eu gostava de dar apelido pros outros, mas eles eram bem gente fina. Aí... Não, e aquela escola também foi uma praga. Assim, no sentido bom da coisa. Mas aquela escola foi uma loucura. Por causa que nós não tinha pátio pra brincar, entre aspas. O recreio, no caso, ele acontecia... ele era assim, a estrutura da escola. Imagina que, em vez de ser... Aqui tem eu não sei se tá pegando nas mãos, mas aqui tem as salas e aqui fora tem um parquinho. Geralmente é isso que são as escolas, né? Salas, parquinhos. Aqui, nessa escola, ela era o contrário. Ela era um quadrado, onde ficavam as salas ao redor, e no meio tinha uma única árvore. Era só isso que tinha. Então você não tinha brinquedo, você não tinha gangorra, você não tinha trepa-trepa, você não tinha nada naquela escola. Você só tinha uma árvore que ficava no meio. Meu mano do céu. Tocou o sino do recreio, virava um pandemônio aquele lugar. É a mesma coisa que você tá aberto a porta pra Beelzebub entrar no lugar, só que em vez de ser são 30 Beelzebub. Era um monte de criança correndo de um lado pro outro, criança batendo, criança correndo, e era todo mundo solto no mesmo lugar, todo mundo solto. Nossa senhora, eu lembro que tinha criança que ficava arrastando as outras pelo chão, e aí tinha criança que tipo se ralava toda por causa que os outros saíam arrastando ela. Porque o chão não era chão liso, era um chão igual esse aqui, ó, de asfalto mesmo. Não sei se dá pra ver, ó. Aqui, ó, chão. Esse chão aqui, ó, todo lascado, entendeu? Mas assim, e era uma loucura. Aquele lugar assim era uma loucura, né? E eu ficava lá com os meus amigos, pá. Aí tem até um dia, eu vou contar essa história aqui também, é uma doideira. Eu tava lá com os meus amigos e tinha uns moleques na minha sala, não na minha sala, na minha escola, chamada Pouca Roupa. Sim, os apelidos dele era Pouca Roupa. Eu tô falando que os moleques lá era doido nos apelidos, né? Os caras eram embrasados nos apelidos. Aí beleza, os Pouca Roupa, eles tinham meio que uma treta com todo mundo da escola, entendeu? Porque eles eram pobres. Até por isso o apelido de Pouca Roupa, mas os moleques eram pobres, mas eles eram uma família assim de umas pá de 7 pessoas, entendeu? Uma família até que bem grande. Aí, beleza. Um dia, os moleques da sala do Pouca Roupa, né? Porque eu tava no 4º ano, isso aí. Aí tinha 2 quarto anos. Tinha o 4º ano meu, tinha o 4º ano que tava todos os irmãos Pouca Roupa.
Aí os moleques lá na sala deles, a gente na nossa, deu recreio, a gente foi pro pátio, né? Do nada, pum, deu um desentendimento. Os moleques do pouca roupa começou a brigar com os moleques da minha sala. E aí o outro povo da minha sala foi defender os moleques da minha sala. O povo da sala do pouca roupa começou a defender eles. Acontece que no final, tá todo mundo se batendo. Do nada deu tipo uma treta insana e virou uma bagunça, porque tava os moleques tudo dando soco um no outro, todos os moleques batendo, dando tapa, até as meninas estavam brigando também, porque as meninas lá eram tudo barraqueira. Aí meus dois amigos, que a gente tava só naquela árvore que eu falei, que tava no meio, nós tava tudo ali do lado assim de tocar, falando, tá, pegar o pau comendo aí, ó. Nós tá assistindo os moleques lá todos se batendo. É, pai, eu lembro desse dia aí como ao vivo e a cores, entendeu? Porque foi uma das coisas mais doidas que eu já vi. Não, e nós tínhamos o que nessa época? Nós tínhamos 8, 9 anos. Então, 8, 9 anos nós já tava brigando como se fosse gangue, entendeu? Ah, é. Não, e os moleques daquela escola, eles eram também sem respeito nenhum. Teve um dia que eu tava lá estudando de boa, né? Tava todo mundo lá de boa na sala. Chegou assim um cara, bateu assim na porta, né? E ele começou a... Era no caso não parece que esse nome. O zelador, era o zelador. O zelador chegou assim, ele começou a dar um esporro, falando que alguém cagou na pia do banheiro. Simplesmente falando que alguém cagou na pia do banheiro. Aí, e tipo, nós tudo ouvindo. Mano, começou. Depois que, tipo, foram embora, né? Por causa que eles passaram de sala em sala, de todas as salas, pra falar isso, porque eles não sabiam de quem que era. Meu mano, depois disso, simplesmente a escola toda, os meninos todos da escola entrou nessa investigação insana pra saber quem cagou na pia do banheiro. Tava todo mundo tentando saber quem cagou na pia do banheiro e ninguém conseguia descobrir, entendeu? Ninguém conseguia descobrir. E se você acha que vai ter uma conclusão nessa história, não vai ter, entendeu? Simplesmente é isso, ninguém sabe quem é o cagão do banheiro. Talvez o cagão do banheiro, você já tá assistindo esse vídeo, eu nunca vou saber, entendeu? Mas se você já cagou na pia do banheiro, por favor, não faça isso não, isso é até que bem nojento, entendeu? Por favor, não faça um bagulho desse não, não faz mais não. Mas aí, ok, eu acho que eu já tô, como que fala, já tô indo muito longe. Aí eu tava morando nessa casa, pum, nós mudou pra outra casa. Isso tudo em um período de 1 ano, tá? Nós morou nessa casa aí, que era do meu tio, passou 1 ano, pum, nós fomos pra outra casa, outra roça, né? Aí lá meu pai tava, como que fala, já tava mais embraçado assim nesse negócio de fazendeiro, ele já tava mesmo tirando os leites ali das vacas, entendeu? O bagulho já tava doideira, eu mesmo tirava leite das vacas, eu também ia pasta fora pra pegar as vacas, né, pra trazer elas pro curral. E nós tava vivendo a vida lá no bem bom. Aí o que aconteceu? Meus pais teve que mudar de escola, porque aquela escola que eu tava, que os moleques me chamavam de sardinha, era muito longe. Eles tiveram que me mudar pra uma escola mais perto. Aí eu tenho o meta, né? Eu tenho o meu meta pessoal de escola, que é o meu meta pra, como que fala, pra se enturmar. Que é o quê? Eu sou um moleque inteligente, pelo menos eu me considero um moleque inteligente. Então o que eu fazia? Eu chegava nos moleques e dava resposta de tudo, entendeu? Os moleques perguntavam, pum, eu tava dando resposta. Eu tava, pai, eu era o moleque das respostas. E nós estava tranquilo. Os moleques sempre me adorou por causa disso, entendeu? Porque eu era o cara que dava a resposta pra eles, não tinha motivo deles me odiar. Eu cheguei nessa escola, aí lá, os moleques, né? Toda vez que eu tentava ajudar os moleques, eles ficavam bravos comigo. Só que mesmo assim eles aceitavam. Eu chegava neles, dava a resposta, os moleques aceitavam a resposta, mas ainda ficavam bravos comigo. Eu não faço ideia do porquê eles ficavam tão bravos comigo. Chegou num ponto que todo mundo naquela sala me odiava. Todo mundo, porque eles me chamavam de sabe tudo, sabe chão. Eu lembro que os moleques tudo eles me odiavam. Eu sinto que eu teria sofrido bullying nessa escola se não fosse por eu passar a resposta e também por eu ser o único zagueiro bom naquela sala. Eu era o único zagueiro bom naquela sala, entendeu? Então sempre que os moleques iam jogar futebol, eles tinham que me chamar. Uma dica então aí, ó, pra quem sofre bullying, você tem que ser superior a si mesmo, entendeu? Você tem que ser excelente em todas as coisas que você faz,
Que aí os moleques vai ver e falar, eu odeio esse cara, mas ele sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Esse cara aqui, ele manja, entendeu? E assim você tem que fazer o bagulho. Mas aí, tranquilo, também nessa escola aconteceu um monte de coisa. Eu lembro até de um dia que tinha uma menina que tinha brigado com um maluco da nossa sala, que era o Japa, né? Ela brigou com o Japa. Aí, ela tava lá falando, ele tava falando alguma coisa lá dela, tipo, ai, você que tá. Ela virou pra ele e falou, os negócios lá do seu país, que vem tudo aqui pro Brasil, tudo falso, falsificado. Aí ele virou pra ela e falou, minha filha, eu sou Japa, eu não sou chinês, não. Eu lembro que essa vez eu vi isso, eu fiquei, tá, pega. Porque os moleque lá, eles não tinha filtro, né? Os moleques eles falavam o que vinha na cabeça. Aí, eu lembro até que um dia, nessa escola, né? E a gente ia ter uma apresentação. Uma apresentação, não, tranquilo. Aí, se não me engano, era o último dia de escola. Tipo uma formatura. Os moleques estavam tudo trajado, entendeu? Todo mundo lá, ó, chique, né? Os moleques que andavam sem camisa na rua, eles estavam lá de terno. Eu lembro que até tinha um moleque lá que ele andava todo, como que fala? Todo desajeitado. E esse dia ele tava no drip. O maluco tava, nossa senhora, não sei nem explicar. O cara tava todo arrumado. Aí eu até virei pra um amigo meu assim, não, amigo não, né? Eu virei pra um cara assim do meu lado e falei, olha, esse maluco aí, ó, né? Vou chamar ele de Rodrigo. Ó, o Rodrigo aí, ó, o moleque tá ajeitado, hein? Nem parece ele. Né? Eu falei isso, só que eu falei isso elogiando o cara. Mané, passa, tipo, uns 20 minutos, chega em mim um tal de um outro cara, né, que não gostava de mim. Chega ele e mais uns 5 malucos assim, ó, tipo, ao meu redor. E ele chega assim no Rodrigo também, porque eu tava perto do Rodrigo. Aí chega assim e fala, aí esse cara que não gostava de mim, chega no Rodrigo e fala, Rodrigo, sabe o que esse cara aí me falou? Falou que o nosso amigo Pablo aí tá falando mal de você, falando que você nem parece você hoje. Aí eu lembro que, no caso, tipo, distorcendo minha frase que eu falei, né? Aí eu vi isso aí, eu fiquei, putz, porque se os caras quisessem me bater, né? Se os caras quisessem me bater, eles estavam em 6, 7, não lembro. Mas estava tudo ao meu redor. Então, se os caras quisessem me bater, eu tava morto ali mesmo. Se os caras quisessem me bater, não tinha o que eu fazer. Eu teria ido de Vasco, entendeu? Eu teria virado saudade. Aí, eu tive que voltar aqui outro dia, né? Vocês veem que eu tô até num lugar diferente, mas o clima de sequestro tá o mesmo. Eu tive que voltar aqui outro dia, por causa que a minha câmera acabou a bateria, né? No vídeo passado. Então eu não consegui acabar de fazer a gravação do vídeo. Sim, eu não chequei se a câmera tava cheia a bateria, mas acontece. Eu também tinha visto a gravação, né, do outro vídeo e tinha ficado tudo estranho, entendeu? Vou ver se até consigo arrumar alguma coisa na edição, mas ela ficou mais pra cima. Ok, né? Ok, não vamos fugir do assunto, né? Eu vim aqui pra falar da minha vida. Então, onde que nós estávamos? O tal do Rodrigo. Tava contando a história lá do Rodrigo. Ok. Então, eu tava de novo, né? Tava esses caras aí. Os caras queriam basicamente me comer na porrada, por causa que eu não fiz nada, entendeu? Eu sou inocente, eu juro. Aí, eles chegaram no Rodrigo assim, falaram que eu falei pro Rodrigo, que no caso era um elogio, distorceram pra parecer uma ofensa. Aí eu cheguei assim, né, falaram ali, ô Rodrigo, esse cara é paia, Rodrigo, esse cara é paia. Vamos bater nele. Aí o Rodrigo, por um milagre, simplesmente virou assim e falou, man, bora não, vamos evitar, dog. Evita, dog. Aí os caras falaram, beleza então. Mas se ele quisesse me bater, meu Deus do céu. Eu não sei nem o que eu ia fazer naquela posição ali, entendeu? Eu tava rezando pros caras não quererem me bater. Mano, essa aqui é a parte da vida, entendeu? Uma hora vai vir a vida assim, vai começar a te encher de soco, entendeu? No caso, não ia ser só a vida, ia ser uns 5 malucos. Mas faz parte. Aí beleza, tem um carro ali na frente parado, eu tô com medo dele ser um sequestrador e acabar me sequestrando, gente.
Pera. Aí eu tava. Ok, eu mudei pra essa casa, tranquilo, vivi nessa casa aí por um tempo, entendeu? De boas, na Lagoas. Aí a gente foi. E naquela roça também era cheio das coisas, entendeu? Por causa que era uma casa. Era uma casa grande, entendeu? Uma casa bem grande, essa casa aí que nós morava. Aí simplesmente, nós mudou de novo. Nós mudou mais uma vez, né? Por causa de desentendimento lá com o dono da roça. Aí a gente, mudou de novo. A gente foi e começou a morar numa outra casa. A gente foi numa casa grandona, né? Tipo, a sala ela era gigante, assim, ó. A sala fazia até eco de tão grande que ela era. E aí a gente foi pra uma casa que não cabia nem nós lá dentro. Casa minúscula. O tamanho daquela casa inteira era o tamanho da sala da nossa antiga casa. Mas a gente tava morando lá também de favor, entendeu? Então eu não reclamo, a gente não tá pagando nada. A outra eu tinha aluguel, essa aí não tinha. Aí beleza. Nós lá. Beleza, tranquilo. Eu lembro que eu tava hypadão, né? Por causa que eu tava querendo muito comprar um PC. Pra quê? Você se pergunta? O cara quer um PC, pra quê? Ele quer um PC pra fazer trabalhos, ele quer um PC pra, sei lá, jogar um Call of Duty. Um Call of Duty. Ele quer um PC pra jogar um CS, ele quer um PC pra jogar não faço ideia, um Valorant. Aí, não. Eu queria um PC pra poder jogar FNAF Security Breach. Você não tinha noção do quão hypado eu tava pra aquela praga de jogo. Eu simplesmente tava louco, eu tava insano, entendeu? Eu queria muito jogar aquela desgraça. Aí, e beleza, né? Mas nós é o quê? Pobre. Nós é pobre, então eu não fazia ideia de como a gente ia tirar uns 2, 3 mil pra dar num PC. Aí beleza. Só que nós tava lá, eu tava lá sonhando. Eu tava moleque louco e sonhador, né? Aí tranquilo. Passa um tempo, né? Eu morando naquela casa. Do nada meu pai chega assim e fala, nós estamos indo na United States, entendeu? Nós tá indo pra América. Tá indo pros Estados Unidos. Aí, eu sem entender nada, né? Chegando, meu pai falou, oxi, onde que nós tá indo? Aí o meu pai falou, não é porque seu tio o seu tio que mora lá tá precisando de ajuda no trabalho, então nós vai lá. Aí eu falei, aí sim que é o pai malô, né? Porque eu falei, chegar nos Estados Unidos aqui, nossa, dinheiro jorrando igual água, vou pegar aqui, ó, $3, comprar um PC de última geração, vou rodar até a lua nesse bagulho aqui, ó. Era isso que essa é a minha expectativa, né? Eu ia chegar, a primeira coisa que eu ia fazer é comprar um PC. Nós que nem dinheiro tinha. Beleza. Aí, né? Simplesmente, eu cheguei. Cheguei aqui em casa. Não, e também... meus pais também ficavam falando... Porque eu lembro que eu tava triste com medo de não dar pra comprar o PC, né? A minha pai tava, não, lá você vai ter seu quarto gamer, entendeu? Vai ter aqueles quartos cheios de LED, aqueles negócios. Me iludiram, entendeu? Me iludiram. Porque eu cheguei, né? A gente simplesmente, chegou aqui. Chegamos aqui, eu fui ter um PC depois de 2 anos nesse país, com dinheiro que eu trabalhei, porque assim, não é uma coisa ruim, né, mas foi depois de 2 anos, o Security Breach tinha lançado, e quando o Security Breach no caso lançou, eu não tinha dinheiro nem para comprar, sei lá, um celular novo, imagina um PC. Eu tava lá doidão querendo um PC. Aí eu fui ver a gameplay do jogo, vi lá as gameplay do jogo lá pelo canal do Core, vi um monte de coisa. Aí eu vi o quão merda era o jogo. Aí eu fiquei, graças a Deus eu não comprei um PC. Acho que às vezes, entendeu, Deus ele gosta de nos livrar das coisas. E aí foi uma vez que ele me livrou, mano. Ele me livrou do FNAF Security Breach. Entendeu? Que ó, falar a verdade, eu fiquei muito grato. Assim, não deu pra comprar meu PC na época, né? Mas eu consegui pelo menos comprar a minha... Eu consegui pelo menos comprar meu PC depois, né? Então assim, tá de boa. Mas eu não vou mentir, eu tinha chorado. Por causa que eu cheguei aqui,
dia 13 de dezembro que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Passou uns dias, porque em dezembro, acho que passou uns dias e lançou o Security Reach. E eu tava louco querendo comprar um. Eu falei até pros meus pais de fazer um empréstimo no banco pra eles conseguirem pegar um PC financiado e depois pagar o banco de volta. Só dá pra ver que eu sou um pouco afobado, né? Mas pô, era FNAF, entendeu? Eu sempre fui fãzão de FNAF, doido. Mas aí, beleza. Nós chegamos aqui. Pá, tava morando na casa do meu outro tio, né? Tava morando lá na casa do meu tio. Tranquilo. Aí, beleza. Eu tava estudando na escola. Pá, né? Aí, acabou a escola. Pum. Nós muda de novo de casa. Nós mudou de novo de casa. Aí eu tava lá na outra casa, né? Agora nessa casa, entre aspas, própria. E aí, naquela casa, simplesmente, pum, de novo, a gente tem que mudar de casa. A gente mudou de casa só aqui nos Estados Unidos umas 3 vezes, né? O que é assim, eu vou falar que não é pouca coisa não. Eu tô aqui não faz nem 4 anos. A gente já mudou aqui no caso umas 3 vezes. É uma bagunça, entendeu? É uma bagunça. Um povo vai pra um lado, vai pro outro, pra cima, pra baixo, entendeu? E pina e rebola. Aí você simplesmente fica todo perdido nesse país. Mas eu vou falar, é bom, entendeu? É bom. É bom. Eu acho que aí eu tô agora, né? Eu acho que é nessa etapa da minha vida que eu tô, tá? Tá tudo uma bagunça. Não que já não tivesse uma bagunça antes, né? Que eu literalmente nasci num país e depois de 2 anos eu tive que voltar pro Brasil, né? E aí aconteceu todas essas coisas aí. Mas assim, o que aconteceu? Eu também estudei tipo umas 3 escolas diferentes. Tô estudando agora numa escola que tá a 2 ônibus de distância da minha casa. Eu tenho que pegar um ônibus por uns 10 minutos e outro por 40. Uns 40, uns 20. Não, pera. Não, eu quero falar que entre 50 a 1 hora, entendeu? É isso aí que eu quero falar, só que eu sou meio gago, né? Não dá pra entender o que eu falo, mas é isso aí que eu quero falar, entendeu? Então, assim, tá complicado o negócio. Eu que andava pra escola antes, chegava na escola em 20 minutos andando, agora eu preciso ir pra escola de ônibus lotado. Pego ônibus lotado quase todo dia, porque eu pego os 2 piores ônibus dessa praga de cidade. Aí eu pego os ônibus e eu chego sempre atrasado. Mas também eu moro lá nos Cafundó do Judas. Então assim, é isso, entendeu? Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Até por causa que são aqui, ó, 4h07 da manhã de novo, né? Eu acho que eu não aprendo. De novo tá com esse clima aqui de sequestro. Parece até aquelas found footage de analog horror. Não falo um negócio desse não, porque eu me assusto. Nossa senhora, eu me cago todo. Ai meu Deus do céu, agora tô com vontade de voltar pra casa. Mas beleza então, tchau para tu aí que tá assistindo. Se você assistiu até aqui, o que eu duvido, eu não faço ideia de quem assistiria. Acho que nem eu mesmo assistiria esse vídeo todo completo. Mas se você assistiu, muito obrigado, entendeu? Aí ó, tamo junto, entendeu? Tamo junto. Falou então, até a próxima.